Você está ao vivo. É para botar o texto aqui? Como é que é a receita? Coração recheado. Uma pessoa já entrou. Né? Oi, pessoal. Tudo bom? Entrando, vamos esperar um pouquinho. A gente tá ao vivo no Facebook também. Deu certo ali o Facebook, amor? Estamos testando aqui. É? Ao Vamos vivo- ver se vai ao dar vivo também, ao vivo certo. também. Vamos ver se vai dar certo no Facebook também. Hoje a gente tá ao vivo no Instagram e no Facebook. Quem sabe daqui a pouco a gente fica ao vivo no YouTube também, né? Vamos ver como é que a gente se sai desse negócio. Hoje é a nossa segunda live. A primeira live foi semana passada, pra quem não viu. A gente fez as madeleines francesas, que são aqueles bolinhos, né, em formato de conchinha. E hoje a gente vai fazer um coração recheado pro Dia das Mães. A gente vai fazer esse que eu botei a foto nos stories, botei ontem e hoje. Vou ensinar vocês como é que monta esse coração. Já é 7 horas, né? Já dá pra ir começar falando mesmo? Acho que dá, né? Então tá. A gente vai tentar deixar gravada de novo, se tudo correr bem, essa live por mais 24 horas, né? Que dá pra deixar no Instagram, pra dar pra ver, né? Amanhã, quem não viu, e ver do início, né? Às vezes a pessoa perde o início. Então assim, ó, esse coração recheado, eu já ensinei como é que faz o chocolate, que é o que a gente vai usar pra fazer a base, né? Do nosso coração, ó, chocolate temperado e moldado no acetato, esse aqui que é igual de ovo de Páscoa, é a mesma técnica que a gente usa e faz, ó, e o formato da BWB de coração é a mesma forma que a gente faz o ovo de chocolate, a gente faz esse coração também. Então assim, ó, a gente vai rechear ele com o bolo Red Velvet e com o recheio do cream cheese, tá? Tudo isso eu já ensinei, tá lá no meu feed. Hoje eu até coloquei nos stories a flechinha certinho, tirei um print, né? Coloquei lá a flechinha certinho onde você vai encontrar a receita com o vídeo e tudo mais. O chocolate temperado, né? Esse daqui tá lá nos destaques. Nos meus destaques tem ali aquela bolinha, né? Tá escrito temperagem. Tem um desenho de um chocolatezinho assim, então é só ir lá e que você vai aprender a fazer exatamente esse ovo aqui. Esse ovo não, eu sempre falo ovo que parece ovo de Páscoa. Mas esse coração aqui, tá? De chocolate, com chocolate nobre. Esse aqui eu fiz com chocolate belga. 33%. E o bolo Red Velvet, que eu até aqui já cortei pra botar no meio. Você também vai conseguir ver lá no meu feed, tem o desenho do bolo Red Velvet Semi-Naked, né? E lá tem a receita, tem o vídeo, tudo como é que eu faço, tá tudo explicadinho. Esse bolo também lá. E o recheio de cream cheese também tá nesse mesmo vídeo do bolo Red Velvet, tá? Então não tem sentido hoje eu ensinar vocês de novo a fazer a massa, né, o recheio e tudo mais, o chocolate, se eu já ensinei lá e já tá gravado, né, vocês podem ver quando quiserem, podem anotar, voltar o vídeo e ver, né, como quiser. Então, por isso hoje eu vou ensinar só a montar como opção pro Dia das Mães, né, se quiser vender, se quiser fazer também pra sua mãe e dar de presente, né, então é isso que eu pensei pra hoje pra vocês, tá? A gente vai usar para decorar frutas vermelhas, tá? Eu tenho aqui morango, tem algumas frutinhas que depois eu vou falar o detalhe das frutas vermelhas que eu vou usar, que eu tô usando groselha, framboesa e mirtilo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer eu vou cortar aqui pra vocês o bolo no formato do coração, tá? Pra vocês verem como é que funciona. Aquela receita lá do feed, do bolo do Red Velvet, ele rende 2 forminhas dessa daqui. Essa forminha é de 17 centímetros. Renan, alguém tá perguntando alguma coisa que ele tem que ficar de olho, né? Sim, pode deixar. Se tiverem umas perguntas aí, vão falando que o Renan vai
Ele tá olhando no Facebook, tá olhando aqui. Aí, tem um pouco de paciência que daí ele vai responder, tá? Mas se tiverem, vão perguntando, tá? Ó, aquela receita lá, ela rende duas formas dessa daqui de 17 centímetros. Ou de 15 centímetros também já dá pra fazer esse coração. Porque a gente vai cortar esse formato aqui, ó. Do coraçãozinho. Dá pra ver aqui? Uhum. Tá? E aí, aqui vai render 4... Aquela receita, né? Vai render 4 disquinhos assim de coração. Porque dessa daqui a gente vai fazer 2. E com a outra forma, né? Porque como dá 2 formas, a gente faz mais 2. Então rende 4 desses disquinhos. E o creme do cream cheese rende pra fazer 2 corações só, tá? Então, a massa dá pra fazer 4 desses disquinhos de coração. E o recheio dá pra fazer 2, ok? Se fizer de 15 centímetros, como eu falei antes, também dá pra fazer... Também dá pra cortar nesse tamanho aqui, tá? Ó. Então esse aqui eu já sei, né? Já tá... Essa daqui já tá prontinha. Então você vai assar, vai untar, normal, como diz lá no vídeo, tá? Eu vou cortar o topinho um pouquinho fora dessa daqui, porque ela cria normalmente uma barriguinha. E assim, pode usar a massa que quiser, não precisa ser essa massa de Red Velvet, né? Você usa a que você gostar, tiver, dá pra usar qualquer uma aqui, qualquer recheio também, é só assim, pra dar uma ideia de decoração, né, pra vocês, que tem bem cara assim de Dia das Mães, então, ó, aqui dá pra ver, Renan? Sim, tá bem legal. Aí aqui eu vou cortar no meio esse disco. Se você quiser, pode usar o nivelador, né? Eu não tenho costume de usar. Deu certo lá no Facebook também? Uhum. Acho que tá funcionando. Ó. Aí eu vejo mais ou menos no olho. Tô perguntando aqui se vai ficar gravado, né? Se quiser repetir. Vai ficar gravado por 24 horas. A gente vai deixar gravado assim, se tudo correr bem. No final, porque no final a gente consegue gravar, né? Ó, daí eu coloco mais ou menos assim, claro que eu não vou cortar aqui em cima pra furar o meu silicone, né? Mas eu só coloco mais ou menos pra ver o tamanho. Ó, e aí eu faço no olho. Ele dá bem assim, se for bem até a beiradinha, ó, aí ele dá certinho. E aí com as beiradinhas que sobrarem, dá pra fazer bolo de pote, não tem aqueles, o bolo de potinho? Dá pra fazer com os restinhos, não vai jogar fora, né? Ó. Mais ou menos assim. Deixa eu ver se dá certinho. Ó, ele encaixa bem certinho pra essa quantidade. Ficou só um pouquinho grande na beirada. Vou cortar um pouquinho mais aqui. Aí assim, como essa massinha aqui, ela já é bem grossinha, tá vendo? Deixa eu ver se eu tiro de novo. Já é bem grossinha, eu não faço 2 camadas de bolo, porque daí ele acaba ficando muito alto, né? E aí não dá aqui pra fazer a decoração e tudo, aí acaba ficando meio... não encaixa legal aqui no final pra fazer a decoração. Então, eu deixo uma massinha só, aí eu coloco ela no fundo, aí deixa eu lavar a mão. E eu venho com o meu recheio.
Uma ideia bem legal, antes de colocar o cream cheese, é colocar aqui, né, entre a camada do bolo e o recheio de cream cheese, uma geleia de frutas vermelhas, uma geleia mais azedinha, assim, sabe? Ou até de morangos, com bem pouquinho açúcar, porque já é tudo já meio doce, né? E aí recheia aqui com a geleia e por cima eu coloco o cream cheese, então fica bem legal também, tá? É uma boa ideia pra vocês rechearem. Aqui eu vou cobrir o bolo. Tudo certo aí? Tem alguma pergunta ou não? Tudo certo aí, acho. Se tiverem dúvidas, né? Tem que perguntar. Se não acharem lá o vídeo depois, me pergunta que eu vejo, tá. que eu ajudo, tá? Comentar só pra tirar os comentários aqui, só pra ver o que tá fazendo. Vou desativar um pouco. Desativa os comentários, Desativei, mas eles né? conseguem enxergar os Acho que eu vou comentários, perguntas? Eu vou aproximar aqui. Vou aproximar um pouco, Porque agora vai vir o trabalho de bico, daí precisa estar, eu acho que um pouco mais aproximado. Vamos ver se assim vai dar certo. Já aproximou mais? Uhum. Vamos ver se... Ó, eu vou usar o bico pitanga. Qual é o número desse bico agora, meu Deus? Não tem número? Ah, tem sim. Ah, mas esse daqui eu não sei. É o C8, mas eu não sei se... É que esse aqui eu trouxe do meu curso, eu ganhei lá. E aí eu acho que lá é um outro... Não era da Wilton, é outra marca. Mas ele, ó, eu vou mostrar pra vocês, dá pra ver aqui? É o pitanga aberto, né? Pequenininho, ó. Aqui em comparação com o meu dedo. Tá? Aqui o número dele eu não... Aqui no Brasil eu acho que é diferente, eu não vou dizer... porque não... É C8, mas eu não sei se é o mesmo daqui. Mas é o pitanga abertinho assim, ó, o menor. Tipo um M, tipo o bico um M, só que mais curtinho os dentes, tá? Não é tão grande a abertura dos dentes. Posso começar a fazer? Então aqui em cima eu vou fazer a decoração em formato de coraçõezinhos, tá? Ou de xizinhos, como a pessoa quiser chamar. Que ele parece que imita até meio que um crochê, assim. Então, mas eu chamo de coraçõezinhos. Perfeito. Comentaram aqui que o bico é parecido com o 4B da Wilton. Ah, então, pra quem entende mais dos bicos, ó, 4B da Wilton. Ele é tipo o pitanga, só que é um pequenininho. Ele é menorzinho, ó, tá? Então, ó, 4B da Wilton, procurem lá. Isso. E aí, eu vou começar aqui pelo meio. Sempre pressionando. O trabalho de bico, ele é um pouquinho assim, precisa treinar, tá? Eu vou mostrar aqui como é que faz, mas aí vocês vão dando uma olhadinha e treinem em casa, tá? Eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona. Eu vou começar aqui no meio, tá? Aí eu vou começar de cima e vai até embaixo. Comentaram aqui que esse cream cheese aí tu ensinou nas aulas que você deu pro pessoal aí. Ensinei? Eu já Sim. nem sei aonde. Onde é que foi? Me diz aí onde é que foi que eu ensinei. Ó, pressiona, vai parando de pressionar e puxa. Ó, daí do outro lado. Pressiona, para, vai parando e puxa. Aí continua aqui, ó, pra ter o acabamento, né? Ó, pressiona, puxa, pressiona, puxa, pressiona, puxa. Ele parece um crochêzinho, assim. Não vai até bem aqui embaixo, porque depois a gente vai fazer um acabamento em volta, tá? Agora eu vou do lado de cá. Pressiona, para, puxa. Ó, daí forma pequenos coraçõezinhos, ó. E daí ele vai preenchendo nas laterais, ó. Vai formando meio que um crochêzinho até.
Acho que eles perguntaram onde é que tá esse creme, na verdade. Acho que tu comentou, né? Se quiser repetir de novo, ele foi postar, Então, senão tu pode até postar depois, né? eu vou falar depois de novo, eu vou botar lá nos meus stories onde é que tá, mas ele tá no meu feed, tá? Como bolo Red Velvet. Tem o desenho do bolo Red Velvet semi-naked com esse creme e com a massa do bolo, tá? Tá lá no meu feed gravado um vídeo, eu fiz bem certinho, tá? Pra vocês conseguirem ver. Ó, começa do lado de cá. Pressiona, vai parando. Ó, e agora aqui em volta eu vou fazendo... Se quiser aproximar um pouquinho, só pra ver bem de perto como é que ficou. Dá pra ver assim? Esse aqui tu faz no meio, tá? Agora eu vou fazer em volta. Conchinhas aí em volta. Deu pra ver? Eu vou começar aqui por baixo, porque eu quero que daí ele termine aqui embaixo também o acabamento. Ó, conchinhas. Pressiona, vai parando de pressionar, puxa e para. Ó, aí vai por cima, pressiona, vai parando, puxa e para. Tá bem aproximado, amor? Se não aproxima mais, faz um zoom, não sei se... Acho que dá pra dar um zoom aqui, vamos aproximar um pouco. Isso aqui dá pra fazer, como eu falei, esse aqui é a cobertura e o recheio de cream cheese, né? Dá pra fazer com brigadeiro, em ponto de bico e tudo mais, com creme que você já tá acostumado, que sabe que dá ponto de bico, né? Então dá pra fazer com qualquer um, ok? Eu só tô ensinando uma técnica diferente. Uma decoração, né? Comentando que tá ficando bem bonito, hein? Que bom! Que bom que estão gostando. Ó, e daí termina aqui embaixo, tá? Deu um zoom ali? Legal, deu zoom. Então, Dá pra ver bem assim com o zoom? Acho que dá. Vamos ver se dá pra ver bem. Perguntando novamente se vai salvar a live, né? Vou salvar. Vou salvar a live. Não se preocupe. Deu pra ver bem o zoom aí do Face também? Deu? Ó. Aí assim, tá? Aí agora eu tenho aqui morangos, tá? Morangos frescos. E eu tenho frutas vermelhas congeladas, porque agora não é época de fruta tipo framboesa, né? Essas frutas mais vermelhinhas que a gente tá acostumado pra decorar. Isso é final do ano, mais que época no verão e tal. Então eu tenho congeladas, mas a gente tem que cuidar muito com fruta congelada pra decoração. Por quê? Ó, tenho framboesa, mirtilos e esse aqui é groselha. Groselha é aquele penduradinho assim, ó. Que é bem difícil de achar, meu Deus. Por isso que eu tenho congelo, porque, né, a gente não acha mais. Então, assim, o que a gente tem que cuidar com as frutas vermelhas congeladas para decoração? Muitas delas acabam soltando muita água e elas ficam murchinhas. Essas minhas aqui, eu já fiz o teste e elas não fazem isso. Elas não soltam água quando elas vão entrando em temperatura ambiente. E elas também não ficam murchas, assim, feias, sabe? Por quê? Porque, tá vendo que elas são mais clarinha? É porque ela foi congelada não madura. Ela não estava bem madura e já foi congelada. Então, ela manteve a forma, né, e tudo mais. Agora, se às vezes lá na banquinha ficou um tempão, ela já ficou murcha, né? Antes mesmo de... já amadureceu, né? E ela já ficou murchinha e aí foi congelada. Aí quando tu descongelada, ela vai virar uma papa, não adianta. Essa aqui não, ela já veio do produtor pra verdureira, eles já congelaram na verdureira, tanto que eles só vendiam congelada já, nem fresca vendiam. E aí eu comprei. Então por isso que eu sei que elas não, já fiz o teste, né, e elas não soltam água. Então assim, se você for usar alguma fruta fresca, né, no seu bolo ou qualquer lugar, alguma fruta congelada,
faz o teste antes, tira umas antes, vê como ela se comporta, né? Porque é ruim, às vezes, daí vai mandar pro cliente, vai começar a escorrer e tudo, daí não fica legal, né? Se não encontrar essas frutinhas, né? Se não... se só tiver congelado ou se não quiser colocar, põe morangos, né? Às vezes corta o morango em 4, coloca também aqui, que também dá certo. Não precisa ser exatamente essas frutas. Pode ser frutas amarelas também, não precisa ser as frutas vermelhas, né? Então, né, a criatividade que manda. Se tiverem outras sugestões de frutas que dê pra colocar, né? Se vocês quiserem falar aí pra ajudar também é uma boa, tá? Só uma sugestão essa daqui. É isso aí? Uhum. Tá, então eu vou colocar aqui os morangos. Ó, dá pra ver, Renata? Tá bem... Acho que dá pra ver legal. Se, Então, se acharem legal, dá um zoom aqui. Acho que não, um pouquinho. eu faço assim, ó. Eu não sigo muita regra, tá? Mas eu tento não colocar eles assim, tipo, tudo na mesma direção. Eu escolho, né, o lado mais bonito. E aí eu coloco sempre um pra lá, um pra cá. Não coloco todos iguais. Ó, e aqui embaixo. Aí o outro. Aí agora eu coloco umas framboesas. Não tem muita regra não, é só ir montando conforme achar. Agora o mirtilo. Mirtilo é mais fácil de a gente achar fresco, né? Eu não sei essa época agora, mas ele é uma frutinha que a gente acha melhor, assim, sem estar congelado. E eu experimentei eles também, né, depois de descongelado. E eles não ficaram com gosto ruim, tinham um gosto bem bom da frutinha mesmo. Então, é porque foi congelado corretamente, daí, por isso que eu sei, né? Mas se não, é melhor não arriscar. Vamos ver se tem um menorzinho. Também não botar demais, né? Porque senão aparece muito assim. Comentando que lá no Nordeste é só congelado, acho que essas frutas, hein? É, bem complicado, né? Aqui também não é muito fácil de achar, não. Mas aí, assim, ó, pega a frutinha que tem aí, né? E aí usa a criatividade. Tem que ser assim porque não dá pra ficar dependendo, né? Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Acho tão bonitinho, ó. Groselha. Pena que a gente não acha em primeiro lugar, né? E depois fica o olho da cara. Ó, essa daqui, por exemplo, já tem uma que tá meio murchinha aqui no meio. Eu vou tirar. E aí, ó, prontinho. Dá pra colocar confeitos, né? Aqueles sprinkles também em cima. Dá pra colocar aqui, se quiser, um açúcar de confeiteiro pra finalizar. Dá pra colocar o que quiser. Lembrando que isso aqui precisa de geladeira, né? Não é o tipo de doce que fica fora de geladeira, né? Validade mais ou menos uns 5 dias em geladeira. Dá pra embalar, a embalagem, né? Sabe as caixinhas de ovos? Utiliza aquelas caixinhas dos ovos de Páscoa, se sobrou, né? Ou pra reutilizar, né? Se sobrou alguma. Ou já tem, eu acho que especial pra ovo, pra coração, que eu já vi em algumas lojas online. Ela tem, né, vazado em formato do coração. Então, também já tem a caixinha, o bercinho, né, que chama. Mas na de ovo também encaixa, né, de ladinho assim. Então, dá pra brincar, dá pra fazer bastante coisa e usar bastante a criatividade. E aí, gostaram do ovo? O que vocês acharam do ovo? Ó, eu só me falo ovo, meu Deus do céu. Quer aproximar um pouquinho? Levanta. Vou mostrar. Dá um... Dá pra ver bem o trabalho de bico, ó. Parece até um crochêzinho, né? As mães vão adorar. Tem alguma dúvida, alguma questão? Como eu falei, a receita tá lá no feed do creme, do chocolate temperado,
O chocolate temperado tá nos destaques dos stories, tá? No feed tá o bolo e o cream cheese. O cream cheese tem que cuidar pra, na hora ali de fazer, tem o vídeo explicando e tudo mais, tem que cuidar pra não bater demais, tá? Na hora que for fazer o cream cheese, são 3 ingredientes, cream cheese, manteiga e açúcar de confeiteiro pra fazer esse creme, né? E eles vão na batedeira e tal, e não pode bater demais, senão ele fica muito líquido, tá? Aí ele não vai fazer esse formato, não vai aceitar fazer o formato do bico, né? Estão perguntando aqui se foi chocolate fracionado ou nobre, né? Não, foi chocolate nobre. Esse aqui é o da Calebo, ao leite, 33%. Eu ensino como tempera bem fácil, não é difícil, lá no destaque dos stories, tá? É muita quantidade de chocolate aqui embaixo, tá vendo? Se é só uma decoraçãozinha de chocolate, fazer de cobertura fracionada, eu acho que não tem problema. Mas quando é algo assim, que é muito chocolate, que o chocolate faz parte, né, do doce que a pessoa vai comer, aí eu não acho legal fazer com chocolate, com cobertura fracionada. Né? No nome nem é chocolate fracionado, é cobertura fracionada, porque não é chocolate, né? Chocolate é massa de cacau, manteiga de cacau e tudo mais. É isso que a gente precisa temperar. Aí eu acho interessante fazer com nobre, tá bom? Tem mais alguma pergunta aí? De dúvida, algumas questões? Se não tiver mais nenhuma pergunta sobre o doce, eu queria que vocês deixassem aí pra mim algumas sugestões do que vocês querem aprender nas lives, né? O que querem aprender de receita, ou se não for receita, outro assunto que eu posso, né, vir trazer pra vocês. Então eu gostaria que vocês colocassem pra mim aí algumas sugestões, pra eu ter umas ideias bem legais. E também saber o que vocês querem aprender, né? Porque senão às vezes eu trago uma coisa e não quer aprender e outra aí, né? Então... Puder comentar um pouquinho só da validade do creme, né? Se pode congelar? Não. Não. Cream cheese não dá pra congelar. Ele sai todo, depois de descongelado, ele sai todo em arenoso, assim, sabe? Com um monte de pelotinha. E não funciona. Tem que fazer, não dá pra congelar nem antes e nem depois. Tem que fazer e usar. 5 dias em geladeira, tá? Ele pronto assim. Cream cheese e creme de leite fresco são coisas que não... Pelo menos a nata, né, o creme de leite fresco que eu uso aqui, que é 45% de gordura, não dá pra congelar. Ela volta toda com pedacinhos. Vão me dar aí umas sugestões, então, do que querem aprender nas lives, se estão gostando das lives assim, se preferem live ou até IGTV. Porque como eu tô começando agora, né, a fazer as lives, então eu ainda... Não sei se vocês, né, gostam assim, preferem assim o assado, então gosto das sugestões. Não, ninguém tem sugestão, pessoal. Vamos falar pra mim aí o que vocês querem aprender, senão eu não posso mais ensinar nada. Outra coisa também que eu vou fazer, eu acho que depois nos stories eu vou fazer uma caixinha de perguntas, talvez que daí talvez seja um pouquinho mais fácil, de sugestões também pros próximos cursos online, né? O que vocês também gostariam de aprender no curso online, o que gostariam né, que eu ensinasse bolos ou receitas francesas, ou bases de confeitaria, ou tortas francesas, né? Esse eu acho que eu vou colocar numa caixinha lá nos stories daí. Isso, estão comentando, né? Pode colocar algumas opções e o pessoal vota também o que acha interessante. Vocês querem votar? Uhum. Tá. Então, vamos botar lá nos destaques dos stories e aí vocês votam, então. Mas as lives assim tá legal, vocês gostam? Se esse horário é bom, se é melhor mais tarde, eu posso continuar assim. Também é uma... Né, pra eu saber sempre se tá agradando, então. Também comecei semana passada, né? Então tem que ver ainda como é que, né, vai a aceitação. Vai que não tô dando certo com live. Aí você me diz, Patrícia, não dá certo com live você, não é legal, faz de outro jeito, né? Comentar que a base da confeitaria é uma ótima sugestão.
Pois é, bases de confeitaria é uma coisa que eu tô trabalhando agora pra talvez ensinar vocês, porque é base, né? É base, todo mundo precisa aprender, né? É muita coisa, são massas, vários tipos de massa de bolo, são vários tipos de creme, os merengues, as caldas, recheios, então assim, é muita coisa, né? Então eu até tava pensando nessa questão aí das bases de confeitaria, porque não é uma coisa que a gente vê as pessoas ensinando muito por aí, né? Principalmente no online. A maioria ensina bolo, né? Decorado. E as bases às vezes falta, né? A gente precisa entender das bases, entender as técnicas para executar também as outras receitas, inclusive os bolos decorados, executar bem, né? Saber como é que vai funcionar, né? Então... Isso. Alguns comentaram que preferem um pouco mais tarde a live também, né? Outros nesse horário que tá bom, então acho que varia um pouco, né? Talvez dá pra, às vezes, uma semana fazer um pouco mais tarde, um pouco mais cedo. Talvez eu vou, né? E vai ficar gravado 16, também, né? 17 horas, Tem a mesma quantidade de pessoas da semana passada, mais ou menos. Então eu vou fazendo assim. Uma hora 6, outro dia eu faço 7. Mais tarde, se vocês quiserem, às 7 horas, vai ter a live da minha amiga, da chefe Ana Mandrioli. Acho que é esse o sobrenome dela. Eu posso deixar ela marcada ali pra vocês, ela vai ensinar a fazer uma banoffee. Então, se vocês quiserem dar uma passada depois no Instagram dela, é @chefianamandrioli. Ela vai ensinar mais tarde. Ela até ia fazer no mesmo horário do que o meu, daí ela resolveu mudar pra não ficar no mesmo horário, né? E aí ela vai ensinar a fazer a banoffee mais tarde. É isso aí. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Gostaram? Acharam legal? E eu acho que eu vou fazer, então, depois, mais tarde, a votação, tá? Nos stories, pra ver o que vocês vão querer aprender e tudo mais. Se darem sugestões lá, acho que fica mais fácil, né? Hoje foi uma live bem curtinha, ó, deu meia hora mais ou menos. Mas é que, como eu falei, já tinha, né, o Red Velvet, o bolo e o creme pronto. Então, era só montar aqui e mostrar como é que, né, a técnica do bico, como é que funciona e tudo mais. Pra vocês terem essa opção também pro Dia das Mães e se inspirarem e usar isso pra criar alguma outra, né, que vocês queiram aí, às vezes até com uma massa de vocês, um recheio, né? Então... Perguntar só ainda que bolinho é esse? Será que acho que da parte interna ali do... O bolo dentro é o Red Velvet, tá? Tem aqui, ó. Eu cortei em formato de coração, botei ali e recheei em cima com o cream cheese. A receita tá lá no meu feed, tá? Do bolo, do cream cheese, tudo certinho. E de como temperar o chocolate, que a base aqui embaixo é chocolate, ó. Nessa forminha aqui de acetato, sabe aquela uma que a gente faz igual ovo de Páscoa? Lá nos destaques dos stories eu ensinei como temperar chocolate na pedra, bem fácil, pra todo mundo perder o medo de temperar chocolate, porque é muito, muito fácil, não tem por que não fazer. Tu ia perguntar outra coisa? Eu acho que sim, talvez quiser só reforçar de novo, né, que a live vai ficar gravada por um tempinho, né, que o pessoal que chegou depois... Vai ficar salva a live, que foi bem curtinha, porque a gente já tinha tudo pronto, como eu já ensinei lá no feed, né, já era só montar. Então eu montei com as frutas vermelhas, dei a sugestão de colocar, né, entre a massa e a cobertura, colocar uma geleia de frutas vermelhas, né, colocar uma geleia de morango, pra dar também uma incrementada, fica bem legal. Ou usar aí o recheio que você gosta, às vezes um brigadeiro em ponto de bico ou algum outro creme, pra ter essa opção também pro Dia das Mães, né. Eu achei que esse aqui ficou bem com cara de Dia das Mães. Ensinei a fazer essa técnica de coraçõezinhos com o bico 4B da Wilton, eu usei. Esse aqui, ó. Gostaram bastante, então, comentando. Gostaram? Então tá bom. Então eu posso continuar fazendo live. Senão vocês dizem, né? Não faz, não. Patrícia. Faz outra coisa que live não é pra ti. Ai. Beleza, então, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Tá? Vocês podem ver depois mais tarde. Manda umas fotos também. Vou mandar uma foto no feed, uma coisa? Vou bater uma foto, vou botar lá nos stories e vou mostrar lá no feed de novo onde é que tá a receita, tá? Pra vocês verem e fazerem. É bem fácil. Esse bolo aqui não precisa nem de batedeira, dá pra fazer na mão, tá? Beleza. Pediram pra tu continuar com as lives, então gostando bastante.
Muito bonito o seu trabalho. Bom saber. Outra sugestão também, dicas de bicos e materiais para começar, então, na confeitaria. Ah, boa ideia. Utensílios, né, essenciais, bases de confeitaria, que já falaram, né? Boa ideia, vou anotar aqui. Eu gosto de sugestões. Então tá bom, é isso aí? Então tá bom. Então até a próxima live, talvez semana que vem. Vamos ver se vai dar. E aí a gente se encontra de novo, tá bom? Beijo pra vocês. Até mais. Deu? Encerrou? Schluss.